prometi para vocês que a gente ia conversar sobre o desempenho do Vasco e as perspectivas dele com relação ao segundo turno. Eu sei que ainda é muito cedo para a gente projetar alguma coisa, ainda faltam 19 rodadas e a gente tem certeza que nesse segundo turno muita coisa vai modificar, muita coisa vai se alterar. Não somente com relação ao Vasco, mas com relação aos demais. Quem se destacar vai subir, quem não se destacar pode cair ou manter a posição. Então, várias estratégias devem estar sendo definidas por cada treinador, por cada equipe. Aqueles que aspiram a alguma coisa no topo da tabela, com certeza perseguirão esse objetivo. Aqueles que lutam para não cair, continuarão lutando para se manter no meio da tabela, e aqueles que estão no desespero vão lutar para sair dessa zona da degola. O que vai ocorrer é indefinido ainda. Nós estamos apenas começando o segundo turno. O Vasco jogará contra o Atlético Paranaense, com a possibilidade de, ganhando, encostar no Atlético Paranaense com a mesma quantidade de pontos. Hoje o Vasco tem 23, o Atlético Paranaense tem 26. Se o Vasco conseguir ganhar, ele vai ficar nos mesmos 26 pontos do Atlético Paranaense. Esperamos que o Atlético Paranaense esteja comemorando muito a vitória e a conquista da Copa do Brasil e que joga um pouco relaxado contra o Vasco. Bom, em relação a essa perspectiva de quem vai subir ou vai descer, a única possibilidade que o Vasco tem é de realmente, ao vencer, alcançar o Atlético Paranaense, porque acima do Atlético Paranaense, um ponto a mais, está o Atlético Mineiro com 27 pontos, assim como o Grêmio, que tem 28 pontos. O Botafogo também tem 27 pontos. O Vasco, o máximo que pode fazer é 26 pontos, igualando-se ao Atlético Paranaense, ficando ainda um ponto atrás do Atlético Mineiro, um ponto atrás do Botafogo e 2 pontos atrás do Grêmio. É o máximo, isso se esses competidores, esses concorrentes, não ganharem os jogos, né? Evidente. Atrás do Vasco, nós temos o Fortaleza, o Ceará e o Goiás. Mesmo que o Vasco perca o jogo, ele não pode ser alcançado por nenhum time que está no Z4. O Avaí tem 14 pontos, o Vasco tem 23, o CSA tem 16 pontos, o Vasco tem 23, a Chapecoense tem 14 pontos, o Vasco tem 23, o Cruzeiro tem 18 pontos e o Vasco tem 23. Mas ele pode ser alcançado pelo Goiás, que está com 21 pontos, ou seja, 2 pontos atrás do Vasco. Pode ser alcançado e ultrapassado pelo Ceará, que está com 22 pontos e o Vasco tem 23. E pelo Fortaleza, que também tem 22 pontos e o Vasco com 23. Então é extremamente importante que o Vasco vença essa partida para que ele possa manter a distância desses 3 clubes, desses 3 times que estão mais próximos do Vasco. Atrás, a gente não tem que se preocupar ainda com o Avaí, com o Fluminense, com o CSA, com a Chapecoense e com o Cruzeiro. Por quê? Mesmo que o Vasco perca, nenhum deles conseguirá encostar no Vasco. Diminuirá, lógico, um pouco a distância, né? O Cruzeiro ficaria, se ganhasse e o Vasco perdesse, ficaria 2 pontos atrás. O Fluminense ficaria também mais 2 pontos atrás do Vasco. Mas é somente isso. Bom, na frente do Vasco, acima do Vasco, nós temos, em primeiro lugar, o Flamengo, com 42 pontos. Nós temos depois o Palmeiras, com 39 pontos. Depois nós temos o Santos, com 37 pontos. Depois nós temos o Internacional, com 33 pontos. O Corinthians, com 32 pontos. O Bahia, com 31 pontos. O Grêmio, com 28 pontos, o Botafogo
com 27 pontos, o Atlético Mineiro com 27 pontos e o Atlético Paranaense com 26 pontos. Então, com a vitória, o Vasco encostaria no Atlético Paranaense, mas não conseguiria alcançar mais ninguém acima. Isso eu estou considerando, né, posição atual e uma vitória do Vasco. A gente sabe que isso não é a realidade, porque alguns desses times, logicamente, vencerão, outros empatarão. Mas o importante é que nem o Avaí, nem o Fluminense, nem o CSA, nem o Cruzeiro, nem a Chapecoense conseguirão ultrapassar o Vasco. O Avaí ainda está 10 pontos atrás do Vasco, o Fluminense 5 pontos atrás, o CSA 7 pontos atrás, o Cruzeiro 5 pontos atrás e a Chapecoense está com 14, o Vasco com 23, está com 9 pontos atrás. Porque a nossa luta é tentar alcançar alguma coisa melhor daqui para frente. Mas a gente vê que para frente as coisas são muito difíceis. Os outros clubes, o Flamengo que está disparado, o Palmeiras também em relação ao Vasco, depois o Santos, depois o Internacional. Todos esses, você vê, o Internacional está 3, 6, 9, 10 pontos na frente do Vasco, com 33 pontos, 10 pontos, né? O Corinthians está a 9 pontos, o São Paulo também a 9 pontos, o Bahia 8 pontos. É uma distância muito grande. Então, lutar para chegar lá na frente não vai ser uma parada muito fácil, não. Vai ser muito difícil. Bom, os jogos, a gente sabe que contra o Atlético Paranaense nós jogamos agora no sábado. Fazendo uma correção, eu erroneamente disse que o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense era no sábado. Na realidade, ele é no domingo, às 16 horas, assim como Fortaleza e Palmeiras, em Fortaleza, às 16 horas, o Ceará contra o CSA, isso é em Maceió, às 16 horas, e o Goiás vai jogar contra o Fluminense em Goiânia, às 19 horas. Essa tabela de pontos ganhos, ele dá uma noção, mais ou menos, dá uma noção para a gente da situação atual do Vasco. Conforme eu falei, quem está em azul tem mais pontos do que o Vasco, quem está em amarelo tem menos pontos do que o Vasco, e o Vasco está aí em vermelho. Nós não estamos numa situação tão ruim assim, mas podemos ficar, né? Então é importante esse jogo agora para definir. Se nós vencêssemos, nós íamos nos distanciar um pouco mais dessa turma da degola, dessa turma que está no Z4, o que é extremamente importante para nós, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, o treinador poder ter um pouco mais de tranquilidade. Eu acredito que a tendência do time do Vasco agora não é piorar. Eu acho que já passou um turno inteiro, não houve desgaste, não houve uma decadência, muito pelo contrário, o Vasco começou muito mal e conseguiu se aprumar, ele se equilibrou. Eu acredito que daqui para frente as coisas não degringolem, né? Nós temos hoje um comando, nós temos uma proposta de jogo, o time joga hoje com mais entrosamento, a gente já começa a saber mais ou menos qual é o time do Vasco, já começa a saber quem são os reservas que podem fazer diferença. Então tudo isso aí tem dado um ânimo para a gente, para a torcida do Vasco. Aí a gente tem que pensar também que nós temos boas perspectivas, né, daqui para frente com relação a alguns atletas que estão se recuperando de contusão. O Breno já deve estar à disposição, o Ramon já vem
fazendo exercícios físicos, é uma situação mais difícil, mas olha, vamos dizer assim, o pior já passou, né? Então nós temos aí boas perspectivas, e eu acho que a gente pode esperar alguma coisa um pouco melhor para esse segundo turno, né? Que Deus nos acompanhe, que Deus nos ajude e que a gente possa realmente fazer um segundo turno digno de Vasco da Gama. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês novamente essa tabela já atualizada. Vou mostrar também a tabela de jogos, quais são os próximos jogos. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho ela aqui, né? Quais são os próximos jogos do Vasco, que com o Atlético Paranaense, o próximo jogo depois é com o Corinthians, depois o Atlético Mineiro, depois o Santos, Avaí, Fortaleza, etc. e tal. Isso nós conversamos a semana que vem. Mas por enquanto, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até mais.